acesso ao direito, acesso à justiça, acesso à informação jurídica, sobretudo. No que se refere aos serviços de assistência jurídica, judiciária, temos informações de que pela primeira vez na história do ASTEP o Governo transferiu para a Ordem verbas para o pagamento das defesas oficiosas. Eu queria perguntar-lhe se confirma essa informação, se a considera uma conquista e se o que foi transferido é suficiente. De facto, confirmo. Isto foi ainda antes do meu mandato. O Governo transferiu para a conta da Ordem dos Advogados um montante que, de facto, é capaz de cobrir mais ou menos 1/3 das necessidades para o pagamento das defesas oficiosas. Temos um problema de natureza prática, que é, não cobrindo a totalidade, há que encontrar critérios justos, critérios sérios, para, no entanto, fazermos este pagamento a todos os advogados que fizeram defesas oficiosas a favor dos cidadãos com menos posses. Isto é uma questão que está sobre a mesa e que tendencialmente será decidida no Congresso. Antes de fazermos o intervalo, eu ia perguntar-lhe qual considera ser o grau de eficácia da assistência judiciária que a Ordem tem vindo a prestar? Digamos que nesta fase e face ao cenário que nós conhecíamos, porque os advogados, durante todos esses anos, vêm prestando esse serviço de forma gratuita, logo sem qualquer motivação. Mas, apesar disso, assistimos a várias defesas realizadas por nossos membros, com toda a dignidade, abnegação, seriedade, não por facto... Todos? Por uma parte considerável. Evidentemente que há situações do chamado pé de justiça, que é qualquer coisa que não é nada aconselhável. Portanto, o advogado não pode estar numa audiência de discussão e julgamento, chegar ao fim e dizer ao juiz pé de justiça. Isto qualquer pessoa é capaz de fazer. Portanto, é necessário que ele se abnegue, que ele de facto pleite, encontra-se na audiência com este fim, mas a esperança para o futuro é de que, enfim, havendo a justa remuneração, todos se empenhem muito mais e, de facto, tendo de forma oficiosa os seus constituintes. André Aureliano Aragão, bastonário da Ordem dos Advogados, é o nosso convidado esta noite no programa Cartas na Mesa. Vamos fazer um intervalo, voltaremos dentro de instantes. O citado no seu discurso de empossamento, e eu vou regressar a essa passagem do discurso quando disse: ainda mais difícil será daqui para a frente, pois urge proteger e manter as conquistas já alcançadas de todas as potenciais ameaças e escolhos. Referiu-se aos desafios que a Ordem dos Advogados enfrentou desde a sua fundação até agora e deu vários exemplos. Por que é que considera que a etapa que se inicia, a etapa que é marcada pela sua chegada à posição de bastonário, implica maiores dificuldades, potencialmente maiores dificuldades, maiores ameaças e escolhas? Digamos que, quer queiramos, quer não, a Ordem dos Advogados, ao cumprir aquilo que é a sua principal missão, que decorre dos seus estatutos, estará sempre numa posição de contrapoder. Isto é uma situação que é objetiva. Das duas, uma. Ou a Ordem é uma organização subserviente do poder, ou estará como contrapoder na defesa do Estado de Direito Democrático. Sempre que esse Estado de Direito Democrático for posto em causa. Estará na defesa das liberdades, das garantias dos cidadãos, sempre que isto for posto em causa. Logo... Acha que há razões para se recear um aumento das potenciais ameaças ao Estado de Direito Democrático, às liberdades, às garantias dos cidadãos? Uma análise, enfim, não muito profunda das tendências que
que se operam no nosso país e na nossa democracia leva-nos a crer que haverá sempre a potência do poder no sentido de restringir alguns direitos. Já tivemos e temos, enfim, certas tendências claras, e sempre que os regimes, mesmo os ditos democratas, ou ditos democráticos, tendam a fazer restrições, a impor restrições nos direitos dos seus próprios cidadãos, a ordem terá de reagir. Porque é esta a sua função. É este o compromisso que a ordem tem para com toda a sociedade. Logo, nós não contamos com, enfim, um mandato suave e agradável. Por isso temos de estar preparados para que todos os entraves que sejam postos na nossa trajetória, enquanto organização, devem encontrar contramedidas no sentido de serem suplantados e ultrapassados. Fricções haverá de certeza. Estamos forjados para tê-las. Esta é uma característica nata do advogado, porque o advogado forma-se pleitando, forma-se no contraditório. Não tenhamos ilusões. Teremos sempre pequenos contraditórios. Como é que antevê o relacionamento entre a ordem sob esta direção e as outras instâncias do Poder Judiciário? As instâncias do Poder Judiciário? Pois, ainda no discurso de empossamento eu dizia que nós vamos olhar para as instâncias do Poder Judiciário como parceiras, porque afinal de contas trabalhamos todos para o mesmo fim, que é a realização da justiça. A realização de uma justiça célere e justa. Enquanto as partes, cada uma delas, cumprir com aquilo que está pré-estabelecido, não há espaço, nem local, nem lugar para conflitos. Começam a aparecer os conflitos quando uma das partes deixa de cumprir regras. E, parecendo que não, todas as situações de algum conflito, algum mau entendimento entre a Ordem dos Advogados e o Poder Judiciário originaram justamente da falta de cumprimento de normas, de regras que estão pré-estabelecidas. Por parte do Poder Judiciário? Normalmente. Até porque os advogados têm um campo de ação muito claro e muito delimitado. Nós temos situações em que os prazos são válidos para uma das partes, mas depois não são válidos para outra parte, para a parte contrária. Há N situações que têm que ser melhoradas. Então, nós partimos de espírito aberto, franco, para uma colaboração profícua, no âmbito do respeito mútuo por cada uma das profissões. Mas evidentemente que não pouparemos esforços no sentido de combater tudo que sair fora deste quadro. Referindo-se a instantes ao Estado de Direito Democrático, ao Estado das Liberdades e Garantias dos Cidadãos, disse que houve e que certamente voltará a haver exemplos de restrição desses direitos, dessas liberdades e dessas garantias. Quero dar exemplos. Dou um exemplo que nem sequer tem a ver com o exercício de uma liberdade política sequer, e que é um exemplo antigo, que já se remonta a 1977, logo a seguir à independência. Uma das primeiras restrições que os cidadãos sofreram foi justamente com a entrada em vigor da Lei nº 2/77, que regula a instituição familiar. E no capítulo dos casamentos, embora se tenha dado um passo bastante destemido e justo, reconhecendo a união de facto, foi bom, positivo, embora se tivesse dado outro passo interessante, que foi a equiparação dos filhos nascidos no casamento e os filhos nascidos fora do casamento, eliminando o dogma do filho ilegítimo. O bastardo. Relativamente aos regimes de casamento,
coartou-se muita liberdade dos cidadãos. No livro 4º do Código Civil, dedicado à família e sucessões, dedicado à família, sucessões, o livro 5º, na altura existiam vários regimes de casamento. Desde o regime que hoje vigora sob a Lei 2/77, que é a comunhão de bens adquiridos, mas também tínhamos um regime de separação de bens, tínhamos um regime de comunhão geral de bens e até havia as convenções prenupciais que permitiam que o casal pudesse traçar regras relativamente à separação, enfim, e pudessem, de facto, proteger de forma clara e concreta os seus legítimos direitos e interesses. O legislador, em 1977, decidiu implantar um regime único de bens no casamento. Hoje impera o regime da comunhão de adquiridos. Há vozes que defendem que o facto de se ter-se implantado um regime único visava, sobretudo, proteger a mulher. Ora, de 77 aos dias de hoje, não creio. Portanto, há que fazer uma análise do impacto que esta legislação teve na sociedade. E esta análise foi feita? Eu não creio que o facto de se ter restringido esses direitos do cidadão tenha protegido a mulher. Ou seja, não será por aqui, de certeza, por esta via. Serão por outras valências sociais, será provavelmente por um investimento na jovem rapariga, nas comunidades rurais, etc. Um investimento aturado, penso que se fez a nível da educação, do ensino. Por aí é que se pode proteger a senhora, a mulher, e não pelo regime de casamento. Deu este exemplo e foi bastante explícito em relação ao que considera serem o seu caráter restritivo. Tem outros exemplos? Vou dar um exemplo mais recente. Pedindo que seja mais breve. Um mais recente, nós tivemos acesso à proposta da lei eleitoral e vimos em que medida é que há uma tendência clara para a restrição de muitos direitos. Eu aqui não vou entrar em detalhes relativamente a esta lei, uma vez que ela está submetida a uma fiscalização prévia da sua própria constitucionalidade, mas numa outra ocasião teremos todo o prazer de detalhadamente discutir sobre esta matéria. O facto de ter sido solicitada a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade obsta que se pronuncie sobre ela? Digamos que há o dever de recato, de reserva, sempre que uma matéria está sob a alçada do Tribunal Constitucional. É uma questão, enfim, também ela deontológica. Isto não obsta que não se fale sobre o assunto, mas creio não ser muito correto detalhar, porque de algum modo... E não detalhando? Não detalhando, creio que é um exemplo, é o mais recente exemplo da tentativa de restrição de muitos direitos dos cidadãos. Dr. André Aragão, voltando ao seu discurso de investidura, citando, quando citava António Arnaud, sem a ideia a palavra é inútil porque não realiza a comunicação. Sem a deontologia o advogado é um mercenário porque não serve a justiça. Acariados com esta citação, quantos advogados são-tomenses sairiam incólumes? Muito poucos. Muito poucos. Daí eu ter dito logo no início de que um dos eixos fundamentais do meu mandato centrar-se na formação e, sobretudo, na deontologia. Daí eu ter dito que, em muitas ocasiões, sermos incompreendidos e a nossa profissão ser interpretada como muito mercantilizada. Portanto, nós temos que fazer um esforço, todos, no sentido de respeitarmos as normas deontológicas como garantia do nosso melhor desempenho.